Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados do Banco da Amazônia. Agora, referente ao primeiro semestre de 2025. Comigo, nesta manhã, para comentar os resultados e desempenho do banco durante o primeiro semestre de 2025, Fábio Maeda, diretor de Controle de Risco e Relações com Investidores da companhia. Esta videoconferência ela está dividida em duas partes. A primeira parte reservada aos comentários dos resultados e desempenho do banco no primeiro semestre de 2025 e a segunda parte reservada à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que esta videoconferência está sendo transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também através da plataforma Zoom. E a você, conectado conosco através da plataforma Zoom, para fazer a sua pergunta, basta clicar no ícone Q&A que está na parte inferior de sua tela. Dito isto, agora passo a palavra ao nosso diretor de Controle de Risco e Relações com Investidores, Fábio Maeda. Diretor, com você. Aldo, obrigado. Olá a todos, em primeiro lugar. Satisfação, como sempre, a gente apresentar os nossos resultados, fazer essa rodada aqui de conversa mais próxima. Agradeço aí já o interesse de todos que estão assistindo, entre acionistas, empregados, participantes de mercado, analistas. A gente está sempre à disposição aqui, nossa equipe de RI, para falar mais sobre o banco, sobre os nossos números, sobre nossa operação. É um momento super interessante para o banco, né? Um momento de transformação. E nesses momentos é sempre muito positivo a gente estar próximo ao mercado. Primeiramente, para abrir, já fica de certa forma, né, a nossa justificativa em relação ao nosso período, em relação à publicação, né? A gente está no limite no nosso período de publicação em relação ao período dado pelo Banco Central. Acho que, como é conhecido pelo mercado, estamos enfrentando aí um período operacionalmente mais desafiador, né, em relação a fechamentos, por conta da Resolução 4966 que começou a viger, e isso gera, né, desafios em relação à nova contabilização, em relação à metodologia das perdas esperadas, de como classificar, de como precificar, e do nosso lado também não foi diferente, por isso que exigiu um tempo maior para que nós pudéssemos fechar aqui esse resultado do primeiro semestre. Ademais, também queria fazer um destaque antes de iniciarmos a apresentação, que é exatamente a nossa nova marca aqui, né? Então, acho que até como a gente já pode ver no primeiro slide aqui, que vocês já estão vendo projetado, fizemos aí nesse período de 2025 o lançamento da nossa nova marca aqui do Banco da Amazônia, isso em conexão com o nosso programa de transformação, em conexão com uma nova forma como gostaríamos de ser visto. Então esse foi um momento também, um marco muito importante da nossa nova marca. Então a gente até tem no nosso site, para quem quiser se aprofundar melhor, todo o deck aqui da nossa explicação, da nossa tese aqui da nossa nova marca aqui que a gente está empreendendo ao mercado. Então, fica também esse registro. E aí, iniciando a nossa apresentação aqui, acho que a gente já sempre faz a nossa apresentação geral para aqueles que não conhecem tão bem o banco, mas o Banco da Amazônia, né, um banco público federal. Nós temos 97% de nossa composição societária direta e indiretamente pela União, e o restante dos 3% em mercado, nosso free float. Somos um banco que cobre toda a região da Amazônia Legal brasileira, e essa região verde aqui que a gente destaca, que são todos os estados da região norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão, que compõem aí essa parte aí da Amazônia Legal brasileira. Nós cobrimos essa região com 124 agências, e aí decomposto são 96 agências tradicionais, bancárias, com numerário, e aí o nosso novo modelo de negócio tem sido a implantação de novas agências com um perfil mais de negócios, que a gente chama de agência de negócios, que não tem numerário, que tem um custo inferior, que tem um perfil mais de atendimento ao cliente mais personalizado, para falar sobre projetos, para falar sobre negócios. Então, essa é uma forma como nós temos atendido nosso cliente
dando maior capilaridade. Então, nós não somos um banco que está reduzindo o seu número de agências, entendemos que nosso número de agências não sobrelocado, então a gente está fazendo toda uma campanha de digitalização, inclusive a gente pode ver aqui, né, nossos canais digitais sempre aumentando aqui as nossas transações, tanto transações digitais gerais, como o Pix e a utilização do nosso mobile bank, mas de toda forma, especialmente como a gente tem uma característica muito forte de fomento e desenvolvimento, é importante que a gente tenha uma presença física também bem extensa aqui na região. Então, nós não, mais uma vez, é por essa razão que nós não temos feito o movimento de reduzir a nossa presença física aí nos estados e nos municípios. Um outro número de registro também vale, temos 2.875 empregados que cobrem toda essa região, mas inclui aqui também o nosso número de empregados na nossa central administrativa, no nosso quartel-general aqui em Belém do Pará. E esses são os 2.870 empregados que fazem acontecer todo o resultado do banco que a gente vai apresentar aqui à frente. Por último, nossa carteira de clientes, continuamos apresentando um aumento constante no nosso número de clientes, atingimos a marca de 1,2 milhões de clientes, e isso tanto na pessoa física, chegando à marca de 1,1 milhões, e quase 100 mil clientes aqui da pessoa jurídica. Então isso também reflete aí nosso contínuo esforço em relação ao aumento, à expansão aqui da nossa atuação em toda essa região de atuação que a gente destacou agora há pouco. Seguindo em frente, no nosso próximo slide, nós destacamos aqui o nosso papel ESG. Como um banco, né, que atua na Amazônia e carrega a Amazônia no nosso nome, não poderia ser diferente. A nossa atuação ESG ela é sempre muito central em todas as nossas decisões de negócio, em nossas decisões de expansão, e aqui a gente sempre traz os nossos números que também tem apresentado continuamente um aumento. Então, o BAS acredita para elas que não só cobre um lado social, mas também cobre um lado de diversidade, né, um produto específico para empreendedoras, específico para apoiar essas empreendedoras com taxas diferenciadas, com condições diferenciadas. Então, um aumento aqui de 44,7% nessa linha. Da mesma forma, né, quando a gente vai para o lado social de atuação em municípios em faixa de fronteira, atuação em municípios de baixa renda, também continuamos apresentando aqui números crescentes, são 3,2 bilhões aplicados em municípios de faixa de fronteira, 8,3 bilhões aplicados em municípios de baixa e média renda. E aí, por fim, quando a gente fala de ambiental, climático, toda a conversa que tem paralelizado a isso, né, com a COP30 que tem vindo. Participamos, inclusive, da Semana do Clima em Nova York na semana passada, então a gente está muito envolvido nessa pauta ambiental e climática, e aqui um número aqui bem sólido, um número bem que ilustra muito bem essa nossa atuação. Em linhas verdes, foram 5,6 bilhões da nossa aplicação em linhas verdes, que são linhas que seguem todo um padrão aqui de atuação, um padrão de qualidade em relação a critérios socioambientais e climáticos. Então, fica todo esse destaque em relação à nossa atuação ASG. À frente, no próximo slide, também fazemos os últimos destaques em relação à nossa atuação ASG, aqui mais sobre o aspecto social de carteiras que tem apresentado um crescimento muito significativo. A nossa atuação em agricultura familiar, em primeiro lugar, atingimos 1,2 bilhões aplicados em agricultura familiar, um crescimento bastante relevante, foram mais de 131% de crescimento aqui na agricultura familiar. E segundo, nossa aplicação na carteira de microcrédito aqui de 300,82 milhões, um crescimento de 128%, que também é uma carteira que temos reforçado muito, temos trazido mais parceiros para realizar essa expansão do nosso plano de microcrédito. Então, é uma atuação também que a gente deve potencializar bastante nos próximos períodos. Por fim, aí, eu falei no início do lançamento da nossa nova marca,
fica aqui também um registro importante, né, que foi feito com a própria Future Brands, que auxiliou, né, e nos assessorou nessa criação da nova marca, e aí também fizemos um estudo de valor de marca aqui, que precificou a nossa marca Banco da Amazônia em 223,6 milhões, então isso nos colocou aqui como uma das 100 marcas mais valiosas do Brasil, nesse ranking aí da Brand Finance, e isso também reforça, né, não só o papel do banco, ou a força do banco, e como a gente carrega, né, a Amazônia no nome, como também isso potencializou nós, como Banco da Amazônia, carregar essa bandeira da Amazônia no nosso nome. Um disclaimer só importante, né, isso não é precificado aqui pelas regras do CPC no nosso balanço, mas fica aqui um registro gerencial aqui de um estudo que realizamos a mercado, tá? Então, isso consta no nosso relatório de administração, estamos aqui apresentando para vocês, mas não consta aqui como um ativo precificado pelas regras do CPC no ativo do banco, ok? Seguindo em frente, por favor, próximo slide. Mais um pouco aqui para finalizar aqui nossa agenda SG, todos os pilares aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que nós seguimos, patrocínios também que continuamos atuando e especialmente no ano COP30 aumentamos nossa participação, nosso apoio aqui a projetos de patrocínio em todas as vertentes possíveis, tanto de cultura, ações sociais, esporte. Fica um destaque aqui para a cultura, que em breve estaremos inaugurando o nosso Centro Cultural do Banco da Amazônia, no nosso edifício sede aqui em Belém. Então, esse é um foco que também a gente vai divulgar bastante, vai ser de alvo de bastante atenção aí de todos nos próximos períodos, com as nossas exposições e o nosso apoio aqui à cultura no nosso próprio Centro Cultural. Seguindo em frente, adentramos aqui aí nos nossos números operacionais. Então, primeiro registro aqui, sendo um banco muito forte no agronegócio, fica o nosso número de registro do fechamento do Plano Safra 2024-2025, em que ficamos muito felizes aqui de bater a meta que havíamos estabelecido, era uma meta de 11,3 bilhões, estabelecido como meta para o Safra 24-25, batemos em 100,12% a nossa meta do Plano Safra e chegamos no número final de 12,7 bilhões de aplicação. Já olhando aqui à frente para o nosso Plano Safra 25-26, temos uma meta de 12 bilhões, então uma meta superior a 11,3 bilhões que havíamos estabelecido no Safra anterior, e aí a nossa distribuição entre a agricultura empresarial de 10,2 bilhões e a agricultura familiar de 1,8 bilhões, lembrando nosso número de 1,4 bilhões na agricultura familiar no outro período, então um aumento aqui nessa ambição aqui para o Safra 25-26. Seguindo em frente, também falando ainda dos nossos números operacionais, continuamos aumentando a nossa atuação de contratação, tanto na carteira de fomento quanto na nossa carteira de crédito comercial. Fomento, acho que já é um histórico bem conhecido, né? E como a gente já tem relatado, a gente continua expandindo a nossa carteira de fomento. E aí acho que o destaque maior, de fato, fica para essa nossa atuação no crédito comercial. Nosso crédito comercial que no mesmo período de 2024 aplicamos um bilhão de reais, aumentamos aí em 100%, foram 2 bilhões aplicados no crédito comercial em 2025 e isso já reforça aí como o projeto de transformação tem tido efeito na prática e a gente já tem conseguido empregar aqui recursos, né, diferente do FNO, diferente de outras fontes de fomento, então começamos já essa atuação, a mostrar resultado nessa atuação como um banco mais completo, né, além do fomento que continua sendo o nosso foco. Seguindo em frente, ainda falando de contratações, aí aqui temos mais uma quebra aqui em relação ao FNO e demais fontes, então aplicamos aqui no segundo trimestre de 2025 7,6 bilhões, dos quais 6,8 bilhões em recursos do FNO,
e restante em demais fontes. Também fica aqui um destaque de que o banco não é somente mais, né, FNO, também no fomento, então vamos aumentar ainda mais nossa aplicação aí em outros tipos de recursos de fomento, além do FNO, como recursos de repasse do BNDES, Fundo Marinha Mercante, Fundo de Desenvolvimento da região norte. Então, temos uma série aqui de outros recursos de fomento que também vamos aplicar, e isso nos dá aqui um equilíbrio, né, uma diversificação maior em termos de fundings, além do FNO, que permite que possamos continuar expandindo a nossa operação além do FNO e atendendo mais a toda a demanda que existe aqui na região norte. E por fim, aí também acho que é importante, né, nesse quadro à direita, são números que não só, né, temos aumentado em volume, mas também, né, em número de contrato, número de clientes atendidos. Então isso reforça também que temos expandido nossa base de atuação, nossa base de clientes, e não só aumentando o volume de contratações e número de aplicações, mas tem crescido de uma forma equilibrada aqui nesse sentido também. Seguindo em frente, por favor, aqui também, mais uma vez, destrinchando aqui como é que nós temos feito essa atuação em crédito comercial, que foi esse aumento, né, de quase 100% que nós destacamos já anteriormente. Nossos produtos que temos atuado, então, aqui podemos ver produtos de capital de giro, atuação no Pronamp para micro e pequenas empresas, Amazônia Veículos, que também teve uma atuação bem mais concentrada, com campanhas realizadas diretamente com clientes, que têm surtido efeito. Então, são várias ações que a gente demonstra aí na linha final como isso tem gerado resultado, gerado efeito aqui na nossa aplicação. Seguindo em frente, por favor. Aqui entramos aí na nossa análise financeira, no nosso perfil financeiro, que os principais números de destaque em relação ao nosso perfil financeiro, começando pelo nosso lucro líquido, que atingimos 575,2 milhões de lucro líquido, isso é um aumento de 6,7% em relação ao mesmo período de 2024. Nosso patrimônio líquido, atingimos essa marca aí bem importante de 7 bilhões, então continuamos reforçando aí a nossa solidez, o crescimento do nosso patrimônio, do nosso ativo. Então são 7 bilhões que atingimos aqui nosso patrimônio líquido, também com essa quantidade de crescimento, 8,8% acima do mesmo período do ano anterior. Nossa carteira de crédito, né, que já tínhamos passado a marca de 60 bi, continuou aumentando, agora com 62,8 bilhões, um aumento de 20,3%. Indo agora para números de eficiência, né? Então temos aqui nosso ROI ajustado pelo patrimônio líquido, uma queda aqui de 4,8% em relação ao mesmo período, fechamos em 17,3%. Isso é um número que a gente já vinha antecipando aqui para vocês, né? Que a gente tinha uma expectativa de uma diminuição, primeiro pela estabilização, né, de certa forma, de um número que a gente vinha numa toada muito forte, né, o nosso ROI estava assim num número realmente bem acima do mercado, e que a gente já tinha adiantado que era um número que não era um número de sustentação de longo prazo. Segundo, o nosso próprio programa de transformação, que exige, né, investimentos bem relevantes que nós temos feito, e aí a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente, mas são investimentos em processo, investimento em pessoas, com treinamento, educação, números de revisão de processos também, porque têm sido apoiados muito por diversas consultorias que têm atuado aqui no banco para dar um outro tipo de know-how, trazer um know-how diferenciado para toda essa revisão de processo e criação de novos produtos. Então, todo esse processo nós já havíamos já adiantado que era uma expectativa de curto prazo para que realmente a gente tivesse um ROI, pelo menos no curto prazo, abaixo. E além disso, acho que também já cabe a gente ir fazendo uma conexão aqui com a inadimplência geral, que atingimos 3,29%, que foi um aumento de 0,81%, é a condição circunstancial, conjuntural do agronegócio, que tem sido bastante destacado nacionalmente, e como temos uma carteira, né, bastante relevante também no agronegócio, isso também tem afetado, sim, o nosso resultado, nossa provisão para perdas esperadas, e isso também afeta aí a nossa margem de resultados. E aí vamos detalhar um pouco mais à frente com mais informações.
Por fim, mas só para a gente destacar um número de solidez aqui, também é uma marca bem importante, né? A Basileia de 14, que nós temos fechado, que nós fechamos aqui, né, no primeiro semestre de 2025, que é uma Basileia que também, da mesma forma, a gente tem conseguido constantemente aumentar, mesmo expandindo nossa carteira. Então, vocês têm observado que nossa expansão da carteira tem sido bastante relevante, mas ao mesmo tempo a geração de resultados que temos apresentado tem sido mais do que o suficiente para continuar compondo aqui nosso índice Basileia, nossa solidez patrimonial. Então, seguindo à frente, acho que vamos entrar aqui um pouco mais de detalhes em relação aos nossos números. Mais uma vez, né, o nosso lucro líquido, fica aqui esse registro do nosso aumento de 6,7% em relação ao ano anterior. Esse número aqui a gente tem apresentado, né, nessa base trimestral, uma queda aqui, né, de 12,9 no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, 19 em relação ao segundo trimestre do ano anterior, e isso aqui tem efeito exatamente desses dois pontos, né, do primeiro, essa nova implantação aqui da 4966, né, e dos registros de despesas esperadas, e mais uma vez, né, todo o nosso esforço aqui no nosso programa de transformação em relação às despesas, que também a gente vai detalhar. E aí, podemos já ir seguindo. Desculpa. Uh, Primeiro, separando aqui em receitas e despesas, a gente demonstra aqui nosso crescimento constante em termos de receita de intermediação, em termos de receita com operações de crédito, e isso advém do que a gente demonstrou aqui há pouco em relação à nossa operação, aumentando contratações, aumentando nossos saldos. Isso tem gerado aí por si só um aumento de receitas de intermediação e operações de crédito. Então, isso é uma constante que aí também, da mesma forma, continuamos esperando que continuamos aumentando as nossas receitas, não só relacionadas ao crédito, como fora. Nossa margem financeira bruta, por conta disso, também tem gerado um aumento na nossa margem financeira bruta. E, por fim, pelo lado do resultado operacional, né, se a gente adentrar no corte de trimestre, mais uma vez, não, isso tem apresentado aqui uma queda nas janelas trimestrais por conta exatamente dos efeitos que temos tido aí, tanto em relação ao nosso número de provisões quanto ao nosso número aqui de despesas administrativas. Seguindo em frente, também a gente continua detalhando melhor como é que a gente chega aqui nesse resultado na nossa margem. Só antes de seguir para esse detalhamento da parte de despesas, nossos dois números aqui principais de receitas que a gente chama atenção aqui a todos, né, os interessados. Nossa receita de Delcreder, que é a receita que a gente recebe, né, por operar o FNO, que é o nosso principal produto, é o nosso carro-chefe, é a nossa principal linha de receita líquida que nós temos. Então, continuamos apresentando aqui um aumento da nossa receita de Delcreder, quase na marca de 1 bilhão de receita de Delcreder aqui a ser atingida, que deve ser atingida nos próximos períodos. E na parte da direita também a gente chama atenção à receita de prestação de serviços, que com exceção da receita de administração de fundos, que nós temos apresentado uma estabilidade e até uma ligeira queda, mas isso é esperado até por conta da nossa assunção maior do risco 100%, e mais uma vez, né, lembrando que eles não conhecem tanto a mecânica do banco, toda operação de risco 100%, nós não ganhamos receita de taxa de administração. Então, é uma tendência, de fato, que a gente espera para os próximos períodos, que a nossa receita de administração de fundos continue estável, com ligeira queda, mas, em contrapartida, o esforço aí, mais uma vez, do programa de transformação tem sido de trazer para o banco linhas de receitas que vêm de serviços bancários. Então, tarifas bancárias que não dependam do crédito também, e outros serviços aqui que a gente está incluindo um aumento que tanto de receitas de seguridade, receitas de produtos de consórcio e outros produtos aqui que nós temos implantado e que tem gerado aqui um aumento bem interessante que deve começar a aparecer cada vez mais aqui nos nossos próximos fechamentos aqui, esse aumento em relação a outros tipos de receita, além do receitas do próprio crédito. Seguindo em frente, aqui, mas na parte da direita principalmente, é o que a gente quer destacar, que tem sido, né, a nossa
o nosso aumento, né, de despesas administrativas que tem o seu lado positivo, que a gente quer destacar, né, que tem sido exatamente o efeito que essas despesas administrativas relacionadas principalmente ao nosso programa de transformação, a modernização do banco, tem gerado. Então, é uma despesa esperada aqui, como a gente já tem falado, né, porque todos os investimentos que nós temos feito, eles têm sido investimentos, na verdade, com características de despesa, né, porque tudo hoje em dia é as a service, né, tanto a parte tecnológica, ela tem sido as a service, computada como despesa, então aqui são despesas, na verdade, que tem essa característica de renovação e de modernização do banco, então fica esse destaque aqui, que apesar do aumento, né, que tem uma primeira vista negativa, na verdade ela tem uma potencialidade aqui que está dentro da estratégia do banco para geração de novos negócios, para geração de produtos, para geração de mais margem aqui, principalmente falando-se do longo prazo. Só um último registro aqui em relação à recuperação de crédito, que é uma queda bastante relevante, mas isso porque no primeiro semestre de 24 nós havíamos auferido receitas em relação à lei de renegociação. Então, quando existem essas leis de renegociação, para quem conhece mais o histórico do banco, essas leis trazem, né, uma receita de recuperação bem mais relevante para o banco, e isso não se repetiu em 2025, então por isso que temos aqui um número bem menor. Mas em contrapartida, e aí quando a gente exclui, né, os efeitos aqui dessa recuperação, acho que fica também um destaque bem importante de uma ação gerencial que nós fizemos aqui, também em meio ao programa de transformação, que é a estreia da nossa central de cobrança e renegociação. Então, isso aqui é um esforço aqui da administração em relação a uma atuação muito mais próxima aos nossos clientes, para poder dar mais eficiência, dar mais proximidade e dar mais resultado, obviamente, em relação aos clientes, né, que estão enfrentando uma situação um pouco mais apertada, que estão, porventura, necessitando de receber uma cobrança um pouco mais próxima e, eventualmente, até uma renegociação. Então, centralizamos todo esse esforço numa central específica, que vai ficar especializada nesse tipo de ação, então acreditamos que isso também vai ter um efeito bastante interessante em relação não só a evitarmos, né, que o cliente se entre em uma eventual inadimplência, mas também um esforço melhor, mais eficiente de recuperação de créditos quando quando os clientes vierem a ter algum tipo de problema. Então, também para observar aqui nos próximos períodos essa efetividade dessa ação. Seguindo em frente, por favor. Aqui a gente reforça aqui o nosso número da nossa carteira, a gente já havia apresentado o crescimento aqui constante do nosso saldo, então nosso saldo atingindo aqui 62,8 bilhões. Fica um importante ponto aqui de que é um número que tem cada vez aumentado, que é, né, mais uma vez, essas demais fontes, como essas demais fontes têm cada vez mais representado mais dentro da nossa carteira. Nossa carteira, que aqui no lado da direita, no gráfico de pizza, apresenta aqui a nossa composição de carteira, que é onde nós aplicamos nossos recursos, mais uma vez com um destaque bastante relevante para o segmento rural, com 52% da nossa carteira nesse segmento, 20% em infraestrutura, que a gente sempre reforça, né, essa nossa atuação em infraestrutura e como entendemos que é importante essa participação, essa atuação do banco nesse segmento, que exatamente dá toda uma condição aqui mais estrutural para a região que carece tanto, né, de todo tipo de infraestrutura, desde energia, passando por saneamento, rodovias, ferrovias. Então o banco vai continuar também com essa atuação bastante forte aqui nesse segmento. E aí, ademais, as outras atuações nossas, 20% comércio e serviços e 8% indústria, dando aqui essa vocação aqui para a região nos nossos negócios. Seguindo em frente, falando agora aqui da nossa qualidade de crédito, que é o que destacamos aqui no nosso resultado, e é uma tendência que temos visto aqui do nosso aumento da nossa inadimplência. Então, o nosso NPL tem sido, desde aqui do nosso fechamento de ano, ele cresceu, né, de 2,2 para 2,9,
para 3,3, então muito na verdade, né, grande parte desse crescimento aqui advém exatamente mais uma vez, desse segmento, dessa questão conjuntural que temos tido com o agronegócio. Então, assim, como vimos no slide anterior, 52% da nossa carteira vem do agronegócio, tem essa participação, essa questão conjuntural aqui da região e do segmento em si. Então, como temos visto nacionalmente, que tem sido um ano bastante desafiador para todos, e esse desafio aqui desse segmento do agronegócio, de fato, tem sido refletido aqui nos nossos números e tem gerado uma necessidade maior, né, para nós também em cobrir toda essa inadimplência. Então, inclusive no nosso próximo slide, podemos passar aqui, a gente vê aqui o que tivemos de necessidade aqui, né, de aumentar a nossa provisão, aumentar a nossa cobertura aqui. Então, chegamos aqui a um volume de 3,1 bilhões aqui de saldo de provisão, e mais uma vez isso para poder se antever a perdas esperadas em relação ao segmento aqui, em especial essa dificuldade, pelo menos momentânea, né, que nós acreditamos em relação ao segmento rural. Mas aqui o que a gente destaca aqui é a visão da administração, né, além de toda a atuação que a gente tem tido. E eu destaquei agora, né, uma ação, por exemplo, como a da Central de Cobrança e Renegociação, mas de toda maneira, né, a gente acredita aqui numa visão mais de longo prazo. Então a gente acredita que essa é uma conjuntura que vai, né, é um ciclo da conjuntura que vai passar aqui nos próximos períodos, e também a gente acredita que nós estamos próximos aqui ao pico aqui desse aumento aqui da inadimplência. Então a gente deve observar aqui com uma atuação mais próxima. A gente a nossa tentativa, né, a nossa ação de gestão de como a gente está atuando para poder mitigar esses efeitos. Mas de toda maneira que também a gente fica demonstrando de como a gente está se precavendo. Então mantemos aqui um índice de provisão em exposição geral, um saldo de provisão bastante confortável, exatamente para poder se antever a esse efeito aqui que a gente está passando por agora, mas que a gente acredita que vai ter um momento bem, tendo uma visão de longo prazo, um momento que a gente vai à frente ver uma melhora aqui desse cenário, inclusive, né, com o cenário macro aqui, falando de Brasil, falando de uma melhora mais conjuntural de longo prazo, tá? Seguindo aqui em frente, para a gente ir finalizando, então, a nossa carteira aqui de TVM, né? Então, a gente tem uma carteira de TVM bastante relevante, são 23 bilhões de títulos e valores imobiliários que geram resultado, e nesse ponto a gente tem um carrego muito positivo na nossa carteira, com uma Selic elevada, né? A gente tem essa Selic hoje de 15%, e a gente consegue ter um diferencial de taxa de juros aqui que gera um resultado bastante interessante aqui para a nossa linha final. E isso vem exatamente de um saldo de captação que é bastante relevante, né? Que, primeiro, né, que a gente nem está demonstrando aqui, mas o nosso FNO ele tem um custo de funding super interessante, né? O nosso FNO, nós pagamos 100% de Selic, enquanto não liberamos os recursos, e depois que liberamos os recursos, nós não pagamos mais nada de taxa de captação. Então, é uma captação muito interessante que gera exatamente esse carrego positivo. E da mesma forma aqui na direita, que é nosso saldo de captação em mercado, que são ações que nós estamos tomando, que para, inclusive, poder compor com o nosso crescimento de carteira de comercial, que a gente viu ali no começo, que dobramos já em relação a 2024, que vamos continuar aumentando para fazer frente a isso, também estamos continuando aqui a fazer uma atuação bastante bem mais relevante em relação à captação, tanto aqui em depósito a prazo quanto LCA, que a gente tem mais autonomia e mais possibilidade de uma ação mais forte em relação a dar uma experiência melhor para o cliente, em relação a trabalhar uma taxa mais competitiva. Então, essas são ações que nós estamos tomando aqui, que também para poder compor essa captação, esse nosso funding aqui para os próximos períodos e fazer frente à nossa aplicação, à nossa carteira comercial.
Por fim, aqui, nossos números aqui de solidez patrimonial. Então, a gente destacou aqui o nosso patrimônio líquido, como tem aumentado nosso patrimônio continuamente com a incorporação de resultados, mesmo pagando, né, um payout que pagamos aqui em 2024 de 40%. Isso tem gerado uma composição de resultados e um aumento do nosso patrimônio líquido. E à direita aqui, da mesma forma, nesses mesmos parâmetros, como isso tem continuamente também feito uma composição de Basileia, hoje fechando em 14 aqui nesse primeiro semestre. Os únicos períodos que a gente tem tido alguma queda aqui em relação à Basileia são exatamente o período em que temos aqui distribuição de resultados aqui com esse payout. Mas só reforço aqui, como a gente mesmo pagando o payout, a gente tem conseguido compor continuamente com a Basileia, dando uma solidez, uma tranquilidade bem grande para relação à atuação do banco, ao patrimônio, à solidez do banco. Então, assim, mais uma vez aqui embaixo a gente demonstra nessa composição período a período do nosso índice. Então, mais uma vez, fica esse registro aqui da nossa solidez patrimonial, do nosso índice Basileia bastante confortável. Bom, e aí, finalizando aqui nossa apresentação, eu até vi que o Lessa, nosso presidente, conseguiu entrar. A gente vai agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. Aí, Aldo, Lessa, não sei se o Lessa quer fazer o uso da palavra antes das nossas perguntas e respostas, já que você conseguiu entrar. E aí a gente segue para a nossa sessão aí. Obrigado, diretor Fábio, parabéns pela apresentação. Com isso, encerramos a primeira parte do nosso evento e iniciamos a segunda parte, que é a sessão de perguntas e respostas. Além do diretor Fábio, está presente também o nosso presidente, Luiz Lessa. Presidente, por favor. Bom dia a todos. Depois da apresentação aqui dos resultados, eu queria fazer aqui um resumo do como é que a gente está vendo o banco e como é que a gente está projetando o banco para os próximos períodos, né? Então, esse resultado que vocês viram, eles refletem aquilo que a história que a gente vem contando nos últimos trimestres. Nós começamos com um programa de transformação lá no início de 2024, em que a gente desenhou um banco focado em 3 pilares. O banco de fomento, fazer mais de melhor forma e mais rápido aquilo que é o coração do banco, que é o fomento. O banco comercial, que a gente desenvolver linhas de créditos e produtos e serviços para que a gente possa estar no dia a dia da pessoa física e das empresas, disputando ali a principalidade, e num caminho mais para frente, a gente ter o terceiro pilar, que é o banco comercial. Então, quando a gente vê esse resultado, a gente vê que, olhando para o banco de fomento, o que nós fizemos de Pronaf, o que nós fizemos de MPO, com saltos aí de 3 dígitos, o que nós desembolsamos de linhas em municípios de baixo IDH ou de fronteira, isso denota que nós estamos firmes no nosso propósito de fazer cada vez melhor o banco de fomento. Quando nós olhamos para o banco comercial, nós vimos que o crescimento do desembolso nas linhas de crédito comerciais já começam a refletir essa nova realidade do banco, e muito calcada na reorganização que nós fizemos da nossa área comercial, onde nós fizemos a segmentação da nossa base em varejo, em corporate, em rural, em middle market e no empresarial, de forma que a gente tenha mais assertividade no tratar com os nossos clientes, de uma forma muito mais especializada. Do lado de produtos e serviços, nós tivemos o foco no serviço de seguridade, lançamos o consórcio agora no finalzinho do semestre, estamos no forno com o cartão de crédito e soltamos já a nossa maquininha de adquirência. Com tudo isso aqui, a estratégia do banco comercial, vocês vão vê-la com muito mais acentuada nesse segundo semestre e mais notadamente no semestre que vem. E do banco digital, esse processo do programa de transformação do banco,
ele traz toda uma transformação digital do banco, onde nós estamos investindo fortemente na colocação de novos sistemas do banco, principalmente a troca do sistema core, que é o coração do banco, que vai permitir destravar uma série de processos internos, de produtos e de serviços, para que a gente possa ter aí, sim, um lançamento do banco digital já para o início do ano que vem. Então, um quarto ponto que eu queria colocar é a questão da inadimplência. Tivemos no primeiro semestre ainda de muitas dúvidas sobre a 4966. Os resultados estão aí postos. Significa que nós tivemos uma construção de modelos robustos, estão aí sendo testados e com resultados bem expressivos da consistência desses modelos e também da nossa ação de relacionamento com o cliente, dado a 4966, né? A gente ter que atuar com o cliente de forma mais proativa para que a gente possa ter os créditos retornados no tempo correto. Então, esses 4 pontos que eu queria destacar, que é o nosso foco no banco comercial, o foco do fomento, o que nós estamos fazendo de transformação digital para o futuro e sobre 4966, que nós estamos... ainda não é momento de comemorar, mas estamos indo com consistência e esperamos seguir para fechar o ano de 2025 de uma forma que nos dê conforto nesse ponto. Obrigado, presidente Lessa. Temos aqui a nossa primeira pergunta, do senhor Sérgio Trovisky, de São Paulo. O aumento no Pronamp, na ordem de mais ou menos 113%, e no capital de giro, 174%, aponta para a maior penetração no segmento de micro e pequenas empresas. Há plano de ampliar ainda mais essa frente? Sim, como eu disse aqui, o foco o Pronamp é um pouco do banco de fomento, mas falando de banco comercial, a gente está desenvolvendo toda uma estratégia, né? Então, nós segmentamos e aí nós temos ali o segmento de middle, que vai com faturamentos até 10 milhões, que é um segmento que o banco não atuava. E é um segmento altamente rentável e forte na economia brasileira, o maior empregador da economia brasileira. Então, sim, nós queremos estar mais presente com o nosso foco comercial nesse segmento. Não só com as linhas do Pronamp, com as linhas de crédito, mas também com os serviços. Ali, o seguro, com o adquirência, com o consórcio, o que for possível de nós colocarmos para esses clientes, nós estaremos lá disputando a principalidade da carteira desse cliente. Temos aqui mais uma pergunta, senhor Pedro Calixto. Bom dia. Podemos esperar que o nível de rentabilidade no segundo semestre se mantenha equivalente ao do primeiro semestre? Quer fazer essa, Fábio? Mas qualquer coisa você me complementa também. A gente tem um segundo semestre à frente bastante desafiador, tá? Como a gente já estava falando aqui na apresentação, o Lessa falou um pouco também. Essa conjuntura aqui que nós temos tido, ela é desafiadora em relação de como a nossa carteira vai suportar, especialmente como ela vai suportar diante de um modelo novo de perda esperada que advém da 4966. Em paralelo, nós estamos fazendo todos os esforços necessários, né, para poder ter um efeito o menor possível, com uma atuação mais próxima com os clientes, com essa criação da central de cobrança e renegociação. Então, esses são efeitos aqui que a gente está buscando mitigar e passar por esse momento aqui com uma maior constância, tá? Mais uma vez, como a gente não faz guidance nem nada,
nada, né? Não estão apresentando guidance, mas o nosso esforço exatamente para o segundo semestre é que a gente consiga, assim, replicar um mesmo nível de rentabilidade, de perdas e de, enfim, de margem de lucro e lucro em si, ao menos da mesma maneira que o primeiro semestre. Essa é a minha visão, Léo, se quiser complementar. Exatamente nessa linha, né? Como eu falei, ainda não estamos comemorando, mas tivemos um primeiro semestre, dadas essas incertezas todas de 4966, fizemos os ajustes internos para que a gente pudesse conviver com ela nesse primeiro momento, aprendendo a dinâmica, né? Como é que eu mudo aqui a dinâmica do cliente e a dinâmica minha comercial. Mas acho que temos boas perspectivas. O segundo semestre normalmente tende a ser mais forte, essa é a característica do banco, mas não quero também aqui soltar foguetes. Espero que, se a gente conseguir manter a consistência do primeiro semestre na condução do crédito, teremos uma boa replicação, uma boa expectativa para o segundo semestre. Agora, outro ponto que é importante essas ações estruturais que nós estamos falando de novos produtos e serviços, eles estão sendo lançados agora. Então, isso está consumindo os investimentos em tecnologia, mas eles vão começar a dar os resultados um pouquinho mais para frente. Para a gente entrar naquela estratégia, não sei se eu já falei aqui umas outras vezes, mas hoje, olhando para um futuro aqui de médio prazo, da gente sair de hoje, a gente ter cerca de 88%, 90% da nossa receita vindo de operação de crédito, para que essas receitas reduzam ou cedam espaço para as receitas advindas de serviços. Então, essa é a nossa grande aposta para o médio prazo. E aí, como o Fábio falou, nós não fazemos guidance, essa não é uma perspectiva para o segundo semestre, mas é uma perspectiva para um futuro breve aqui de médio prazo. Mais uma pergunta, vem do Luciano Cavalcante, daqui mesmo de Belém. O índice de Basileia em 14% permanece confortável. Há espaço para acelerar ainda mais o crescimento da carteira, sem a necessidade de reforço de capital? Esse crescimento aí, o índice de Basileia, é um gerenciamento contínuo, né? Então, da mesma forma que estamos confortáveis, e eu acho que todo mundo pode ficar sob o aspecto de solidez patrimonial muito tranquilo em relação a esse número do banco, quando a gente vai planejar a nossa expansão de carteira, a gente tem que planejar a expansão e o esforço que ela em si tem sobre o nosso RWA, né, que é o que pesa o nosso capital, mas da mesma forma sobre eventuais, de certa forma, uma gestão de risco, né? Então, a própria 4966, quando a gente estava com uma certa incerteza em relação a como que ia ser o efeito dela no nosso resultado, então, são colchões aqui que a gente entende que são necessários a gente ter. Então, sim, temos o capital suficiente para continuar realizando uma expansão no que a gente tem planejado, que é uma expansão relevante, tá? Não estamos falando aqui de nenhuma retração na nossa expansão de crédito, muito pelo contrário, o capital que nós temos é suficiente, mas a gente sempre deixa, mais uma vez, a porta aberta para eventuais ações de reforço, porque desde uma decisão gerencial da administração de eventualmente querer acelerar mais, mas também de ter eventuais reforços aqui para situações imprevistas e dar tranquilidade para acionistas, para todos, para de que o banco vai ter capital suficiente para isso. Okay. Temos aqui a última pergunta, do Centro-Sul Estratégia. Qual o equilíbrio esperado entre o FNO e o crédito comercial, que quase dobrou? Bom, isso faz parte, como eu falei, da nossa estratégia de desenvolver o banco em 3 pilares, né, de potenciais de negócio, o fomento comercial e o banco de digital. Mas quando a gente olha para a nossa carteira de crédito,
não vão olhar para volumes de crédito, vão olhar para a expectativa de resultado. Como eu falei, num cenário aí de médio prazo, o que nós vislumbramos é, assim como nós temos que abrir espaço no nosso resultado, a composição de resultado, de receitas, receitas vindas de serviços, a gente espera que também nesse cenário de médio prazo, a gente tenha na composição de receitas de intermediação financeira um equilíbrio ali entre 60, 40, mais ou menos nessa faixa, entre capital, entre receitas vindas do crédito do FNO e do crédito comercial. Agora, em quanto tempo isso vai acontecer? Não sei, mas é um cenário que nós estamos desenhando e é para onde a estratégia está apontando as nossas ações. Obrigado, presidente Lessa. Com isso, encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Aí eu passo novamente a palavra ao presidente Lessa para as considerações finais. Bom, obrigado, Aldo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando nessas transmissões trimestrais, onde a gente está contando uma nova história do banco. E eu tenho falado nessas transmissões, não só da gente olhar para trás, mas desde que a gente começou o programa de transformação, que a gente deve olhar para frente, o banco de médio prazo, de médio e longo prazo, que vai ser um banco completamente diferente do banco que a gente veio acompanhando e está fazendo parte do passado. O presente do banco hoje já é um presente diferente, onde a gente vê alguma dessas ações com resultados concretos. E o que vai acontecer daqui para frente é que essa espiral de mudança vai se intensificar, principalmente por conta da consolidação, da transformação digital, que isso destrava uma série de processos internos, e por conta da nossa reorganização comercial, quando a gente começa a atuar em pilares. Então, eu gostaria de pedir e continuar, que vocês continuem confiando, os investidores continuem confiando no Banco da Amazônia, porque a nossa estratégia é clara e é o que vocês estão vendo. A gente conta uma história dizendo o que vai acontecer no futuro, e cada vez que nós trazemos os resultados, um capítulo dessa história vai sendo adicionado. E a gente vai gerando confiança e vai gerando confiabilidade cada vez mais nesse novo banco, que quer ser um banco que dispute a principalidade dos seus clientes, e não só seja um banco voltado para fomento, que ele atue na sua total plenitude de banco comercial. Obrigado, presidente Lessa. Obrigado, diretor Fábio. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje conosco. Até a próxima. Excelente semana. Um abraço a todos.